Seja qual for a desculpa, eu tenho certeza que você conhece alguém que adora se colocar no papel de vítima. E se não conhece, lamento dizer, mas você pode ser essa pessoa. Esse é o nosso assunto de hoje. Mas antes, já curte aqui e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre vitimismo. Todo mundo tem problemas na vida, principalmente nós enquanto vida adulta, a gente sempre vai ser cercado de problema. Seja problema familiar, problema de saúde, problema financeiro, no trabalho, enfim, a lista é longa e não vou ficar aqui, senão a gente fica até amanhã falando sobre problemas da vida adulta. De uma maneira geral, a gente sempre é colocado em questões conflituosas, questões desconfortáveis, faz parte da nossa vida, faz parte da gente estar aqui vivendo neste mundo. A gente não pode também ficar na utopia de achar que tudo vai ficar lindo um dia, não vamos ter problemas, porque se a gente chegar nesse movimento, às vezes a gente mesmo cria um problema, né? Às vezes até tem o meme aí, né, de se tá tudo tranquilo na sua vida, arruma uma obra para fazer que fica tudo certo. Mas de uma maneira geral, brincadeiras à parte, a gente tem duas opções para lidar com essas questões que a vida nos coloca. A primeira delas é se colocar nesse papel de vítima e de se ver a pior pessoa ou como se a vida te odiasse, enfim. E a segunda opção é ressignificar isso que aconteceu, de tirar isso como uma oportunidade de aprender, de transformar, de crescer enquanto pessoa, de evoluir, até de prevenir que isso aconteça de novo. Da gente, ok, vamos fazer do limão uma limonada. Então, de uma forma geral, a gente tem essas duas opções para lidar com as questões na vida. E também fugir dessa questão utópica de que não teremos problemas. Na primeira opção, que é o assunto do nosso vídeo, que é a questão do vitimismo, a gente entra meio que no piloto automático. A gente aceita o que vem da vida, a gente vai levando como dá, tudo que vem é como se fosse um ataque a gente, como se a vida não gostasse da gente, ou o fulano não gostasse, ou tudo de ruim acontecesse com a gente vai sempre nesse automático da vida, a gente desmerece também as nossas questões, a gente se desmerece em alguns momentos, e isso que fica muito pesado, porque a vida passa a nos governar de uma forma aleatória, de uma forma sem sentido também. Muitas pessoas perdem o sentido por essa questão também de se colocar enquanto vítima. E é o que eu sempre falo, a gente acaba que fica numa zona de conforto mesmo que desconfortável. O vitimismo também não dá espaço para mudança, ele não dá espaço para crescimento, ele não dá espaço para ver o outro. É sempre voltado pra gente, é sempre voltado pro penoso, pro difícil. A gente não tem solução. Quem nunca viu aquela pessoa que tem um problema? Aí você dá a solução daquele problema, mas aí vai acontecer outra coisa, e aí mais vai acontecer outra, e vai acontecer outra, e vai acontecer outra. Então a pessoa é o problema, ela não quer que você tire o problema dela, porque se tira não sobra nada. Então o vitimismo tá muito nessa linha de se ver sempre menos e sempre impossibilitado de não ver o problema. Como eu falei, a gente nunca vai estar isento de problema na vida. Como eu falei, né, é utópico pensar nisso, mas o problema não pode ser o todo e nem deve ser o todo. Todos os problemas são passíveis de resolver, como se dizia, só não dá jeito pra morte. Então, a gente precisa também focar na solução em relação a isso. E também, o vitimismo tem algo muito importante que eu gosto de salientar sempre, que eu acho que deve servir de sinal de alerta, é que ele não dá espaço para você reconhecer as suas conquistas, os seus méritos, o seu poder sair disso, de que você pode ir além, de que você merece mais, de que você pode ter o que você deseja. O crédito, ele é todo descartado, porque o vitimismo toma conta, então eu não sou bom o suficiente, mexe com a nossa autoestima, de se ver sempre menos, desmerecedor, como se o outro pudesse tudo e você nada. Então é muito importante a gente olhar para isso, não é só como a gente olha as questões da vida, mas isso acarreta em muitas outras coisas, inclusive em transtornos como ansiedade, depressão, né, questões com autoimagem. É muito importante e muito perigoso também a gente ficar nesse caminho. Entra a questão também de dificuldade de se responsabilizar pelas questões, porque sempre vai ser culpa do outro, vai ser culpa da vida, vai ser culpa do outro que me atacou, vai ser culpa de tal coisa, então eu agi assim por conta do que aquela pessoa me trouxe. Então, a autorresponsabilização fica muito perdida. Então, como eu falei, ele não dá espaço para o crescimento, para o desenvolvimento, amadurecimento, mudanças.
E uma coisa que eu queria salientar aqui também, que está muito vinculado com essa questão do vitimismo, é a questão familiar, daquilo que sempre foi colocado dentro da gente, mesmo que de maneira inconsciente, que a gente vai pegando. Então, famílias que às vezes são mais humildes e que aí uma pessoa se destaque, vai além, muitas questões podem estar atreladas a essa pessoa se sentir culpada, ou de, a gente nasceu assim, a gente tem essa condição e é isso, e pronto, acabou, da pessoa se acomodar nessa situação, de não se ver podendo ir além. Então, tudo que a gente vai introjetando desde a nossa infância acarreta na visão que a gente tem hoje de mundo, na visão que a gente tem de si, dessa questão do mérito que a gente se dá ou não, dos créditos que a gente se dá ou não, né? De achar que às vezes foi mais longe do que a família chegou e isso é ruim, como se fosse algo errado, enfim. Então, da gente também quebrar um pouco com essas coisas que foram colocadas pra gente desde a infância, essas repressões que a gente veio sofrendo, mesmo que de maneira inconsciente. E aí, se a gente quer que a vida tenha significado, a gente precisa encontrá-los, a gente precisa buscar e criá-los de alguma maneira. Então, como que a gente sai do vitimismo? Eu vou te dar algumas dicas rápidas aqui para você sair desse movimento, para você se policiar diante desse movimento e ter as rédeas da sua vida de novo. A primeira delas é entender que a gente não tem poder sobre tudo, a gente não tem o controle de tudo e a gente não controla o nosso externo. O que eu quero dizer com isso? A gente não controla as pessoas, a gente não controla os problemas, a gente não controla o que a vida nos coloca. Então é fundamental que a gente entenda isso e que o que a gente controla é como a gente reage a tudo isso. Isso que é o importante, mas que a gente não vai conseguir controlar nunca. A gente controla daqui pra dentro, como que eu reajo a isso e não tornar isso o todo. Segundo, como eu falei, você pode mudar o interno, como eu falei, como que a gente lida com aquela situação, como que a gente vê essa situação, como que a gente entende essa situação e como que a gente vai trabalhar e manejar essa situação da melhor maneira possível. Terceiro, assumir as responsabilidades. Você é o único responsável pela sua vida e o único responsável pelas mudanças que você quer ver nela. Não adianta delegar, não adianta terceirizar, não adianta demandar do outro ou culpar o outro. A responsabilidade pela sua vida é sua. Quarto, imagine e crie uma realidade diferente. Qual é a sua realidade? Qual é o seu sonho? O que é possível? Claro, a gente não vai sonhar com coisas utópicas, enfim. Qual que é a realidade que você queria para você? Como que você gostaria de estar? E trabalhe para criá-la. Trabalhe para que ela funcione, que ela seja colocada em prática. Se veja merecendo e podendo essa realidade que você deseja. E quinto, fé. Não tô dizendo fé em Deus, fé em alguma coisa, enfim, mas ter fé na vida, fé em você mesmo, de você acreditar em alguma coisa, de você, nem que seja em você mesmo, mas de você ter fé, ter esperança, ter um foco, ter um propósito. E se a gente quiser viver uma vida com propósito e com significado, a gente precisa entender que existe um propósito para o sofrimento, mas que o sofrimento não é um todo e a gente pode transformá-lo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouquinho comigo. Comenta aqui embaixo como que vocês lidam com o vitimismo, com pessoas vitimistas, como que vocês entendem e como que vocês superam isso também. Eu vou adorar conversar com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para não perder nada, porque assim o YouTube te avisa toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. E compartilha com os amigos também, assim a gente ajuda mais pessoas, a gente cria uma comunidade cada vez mais unida e maior. Eu vou agradecer de coração a ajuda de vocês. E me segue também nas outras redes. O arroba tá aqui do ladinho, lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real e algumas diquinhas mais rápidas e serão muito bem-vindos lá também. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima. Peraí, assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar. Até mais!